pessoal entra. Vamos compartilhando aí, né? Eu não faço. Como é que eu faço? Não, você não faz, não. Tá aí, graça e paz, né? Paz do Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia. Vamos começar aí a falar.
começar a conversar. Vamos ver aqui, aguardar o pessoal entrar aí. Nós vamos falar sobre chamado, sobre vocação, sobre ministério. Deixa eu abrir aqui. Isso. Deixa eu abrir a página aqui. E hoje a gente está aí com o pastor Elton Souza, né? Pastor, tá me ouvindo, pastor? Perfeitamente. Que bom, que bom. Pastor Elton Souza, que é pastor na Geração Livre, né? Tá a logomarca dele ali. Tá aí sob os cuidados do pastor Daniel de Jesus 2 vezes, né? De Jesus 2 vezes. Esse é o autêntico. Daniel de Jesus 2 vezes. Se apresenta aí, pastorzão. Eu já te conheço, mas tem gente que não te conhece. Então, sou o pastor Elton. Recentemente, cerca de agosto do ano passado, a gente mudou aqui para a Primavera do Leste. A gente era um dos pastores que auxiliava o pastor Daniel lá em Rondonópolis. E aí a gente está aqui em Primavera do Leste, estamos no início em uma frente missionária, né? Uma implantação de uma igreja nossa aqui. E estamos felizes, graças a Deus, graça e paz para aquele que nos assiste, graça e paz para aqueles que vão participar conosco. Eu tenho certeza que hoje Deus vai reacender aquela chama do seu chamado, né? Essa é a proposta, né? Aquela chama que sempre existiu dentro de você. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito especial hoje e vai edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não preciso me apresentar, porque eu já sou sou o dono da página, né? Mas graças a Deus. Cara, assim, o Elton, a gente tem uma amizade assim, muito grande, né? A gente estava conversando em off, que assim, por onde ele passou, eu passei. Ele deixou sempre a pegada. Ai, Deus. Até brinquei com ele. Falei, pastor Daniel já... Tem que preparar, né? Não pode quebrar. Prepara. Ele já fez a cama. Tô brincando. Né? Mas pastor Daniel, aliás, pastor Elton é alguém que Deus nos apresentou e toda a sua família, né? Irmão Zinete e toda a turma de M's, né? Que tem Jussiene, de todo mundo, é verdade. Né? Então, assim, Deus nos apresentou e nós temos essa amizade. E, assim, passou no mesmo ministério 2 vezes, né? Então, 2 vezes, verdade. Duas vezes no mesmo ministério, o que é bom. E hoje nós queremos falar sobre essa proposta de chamado, de missão, porque o que a gente percebe hoje, pastor Elton, e talvez eu comece aqui, no ponto de partida, grande parte da igreja, dos crentes, né, não sabe o que é o chamado, assim, em linhas gerais, o seu chamado. Né? Não estou nem dizendo assim do chamado ministerial, do envolvimento, assim, as pessoas hoje são crentes porque você fala assim, tá, mas qual é a sua missão? Qual é a missão do crente? Qual é o chamado? Qual é o seu propósito? Né? Eu gosto da frase que o pastor Daniel sempre usa nas lives dele, que é assim, qual é o seu destino, né? Você está indo para onde? Você está fazendo o quê? Né? O que o senhor tem a nos falar a respeito disso? Então, eu vou te responder já abrindo uma enquete com você mesmo, você vai me ajudar a responder isso. Porque, assim, você concorda que, quando eu digo a realidade da igreja, ela com o passar dos anos, ela mudou referente ao chamado? Sim. Isso na década de 90, na década de 2000, a gente se falava muito sobre questão de chamado. Uhum. Se fazia escola de ministério, se fazia escola de chamado, se preparava uma igreja para entender o seu chamado.
Uhum. Se falava muito isso. Só que nisso também, pastor, o senhor há de convir comigo, Sim, que acabamos errando também naquela época. sim, Por quê? Porque de tanto falar referente a chamado, porque nós precisávamos viver um chamado, e nós vivíamos sobre uma palavra que o Brasil levou, referente que se tornaria uma igreja, uma igreja de celeiro missionário, né? Foi bem isso que aconteceu, que o Brasil enviaria missionários ao mundo inteiro. Então, de sim. tanto se falar isso, se falava tanto nesse assunto, que nós achamos, como se diz, no meio daquela emoção, nós deixamos de viver um pouco, de entender um pouco o propósito de Deus. Por quê? É aquilo que o senhor acabou de falar. Existe um chamado. E quando fala a palavra chamado, a primeira coisa que tem é assim, olha, eu sou chamado para ser um pregador, eu sou um chamado para ser um cantor, para ser As pessoas pensam na função, né? uma função. Na função. Na função. E, na verdade, isso não tem nada a ver. Na verdade, nada a ver. Quando nos foi manifestado a graça, o convite foi dado a nós, o convite de nós fomos chamados, primeiramente, eu preciso entender, é para mim ser salvo. É para mim aceitar Cristo como Salvador e eu mudar a história da minha vida através de Cristo. Então, e aí que entra a confusão, né? A questão do chamado, a questão da vocação, que a vocação é a resposta do seu chamado. E aí acaba eles fazendo diferente, né? Não, primeiro eu tenho um gosto musical, Procura uma então, vocação. uma vocação para me entender o meu chamado. E aí eu acredito que eles se perdem muito, se perdemos muito nisso, né? Eu acho que a grande parte das pessoas não entendem assim, o para que foi chamado, né? O para que foi chamado. Esses dias eu até falava com meu pai, que inclusive mora em Rondonópolis, justamente disso. Eu falei assim, eu conversando com ele, eu dizia que, por exemplo, o pessoal está dizendo que está travando, deve ser a internet, irmão, que aqui não está travando, não. Sua internet está travando aí? Não, mas aqui tá tempo chuvoso, aqui é primavera, meu irmão. Não, acho que nem primavera isso aqui, não. É o Rogério. Você conhece o Rogério? Rogério. Ai, Deus, só um parênteses aqui. Quando eu lembro do Rogério, eu lembro das orações viradas para Jerusalém. Não sei por quê. Olha, eu queria dizer para você que mudou, mas ainda não. Não mudou? Não mudou, continua o mesmo. Glória a Deus. Então, eu acho que assim, as pessoas se perdem hoje por não saber justamente o seu chamado. Como eu dizia, porque Jesus não morreu para nos levar para a igreja, para o templo, né? Jesus morreu para salvar o povo e para nós sermos igreja. E aqui eu não estou nem apoiando o movimento de desigrejados, porque, por exemplo, o ir à igreja, o ter a vida comunitária, o se relacionar, faz parte do coração do discípulo. Né? Então, uma coisa que eu estou falando aqui não é anulando a outra de forma alguma. Mas Cristo morreu, e quando ele ressuscita, ele diz assim, se eu não me engano, Atos 1:8, que ele vai dizer assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão para o templo. Não, e vocês vão ser minhas testemunhas. Né? Segue-se depois do chamado da salvação, o chamado da missão de todo crente, que é o texto clássico de Mateus 28:19, de Marcos 16, que essa é o primeiro chamado do crente, né? É o primeiro chamado do discípulo. Você veio, ok, agora você vai. Você veio, agora você vai. Agora, aonde, como, de que forma, de que maneira, qual é a ferramenta que você vai usar, aí a vocação, né? A gente fala muito isso lá na nossa igreja, que assim, cara, existem pessoas lá, tem um André, cara, o André, meu Deus do céu, o cara, e ele tem um chamado
tão lindo, cara, que assim, ele chega lá, o pastor Daniel chega para ele e fala assim, eu preciso fazer tal coisa. Cara, as coisas fluem de uma maneira natural, porque ele entendeu o chamado, ele tem vocação para aquilo, ele tem uma aptidão para exercer aquela determinada função, e aí não gera um encargo. É impossível uma pessoa que entende o chamado, que entende a vocação, ser frustrado. Que hoje nós lidamos com essa situação também, né? De uma questão de pessoas frustradas em relação ao chamado, porque não entenderam para que aquilo que foi chamado, aí se torna complicado. Se torna complicado. E às vezes o cara ele, às vezes Deus chamou ele como pedreiro dentro da igreja para ele exercer a vocação dele como pedreiro dentro da igreja. Na diaconia, né? Entendeu? Mas só que a ideia fixa é o púlpito, né? Eu entendo chamar. Na verdade, assim, nem querendo polemizar nada, mas grande parte das denominações fizeram do ministério a carreira de ascensão, né? Então, o cara começa cooperador, aí começa cooperador, que devia ser o crente, né? Porque todo crente tem que cooperar. Todo crente precisa cooperar, né? Então, ele vai de cooperador, vai a diácono, vai, não sei o que depois, vai evangelista, vai a presbítero, vai a missionário, até chegar na cadeira. Né? Na cadeira. E dali ele senta e não sai. Aí ele não sai para fazer missão, ele não sabe fazer evangelismo, ele não sabe fazer diaconia. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito do chamado, da missão, e a gente vai tentar conversar um pouco aqui, mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando sobre chamado, por exemplo, quando foi que você se achou chamado, se encontrou no chamado? Cara, o ano era de 2000. Ah. Não, era 2000 o ano. O pastor Osmar, pastor da congregação que eu dirigi, você dirigiu, que é do Avivamento Bíblico lá da São Sebastião. E aí ele sempre com aquela palavra, o Osmar, cara, era aquele paizão, né? Aquele evangelista que acreditava em todo mundo. Eu acho que isso ainda vale muito a pena você acreditar. E aí, uma certa ocasião, ele falou assim, olha, eu preciso de um líder de jovem na igreja. Eu falei, vai ser eu. Só que eu comecei a ajudar. Havia líderes muito preparados na época, que hoje se tornaram pastores lá em Rondonópolis, né? Tem ministérios aí bem ascendentes lá em Rondonópolis. E aí a gente tinha, e até hoje, né? Acho que você me conhece, sabe disso. Se eu hoje gaguejo, cara, eu era pior. Eu não conseguia falar. Então, assim, eu era o último da fila, cara, para entender essa questão de chamado. E aí, um dia, num culto lá, numa reunião de obreiro, eles falaram assim, olha, nós precisamos abrir um ponto de culto lá no Jardim Atlântico. Cara, isso era 12 quilômetros da minha casa. Da minha casa. Ainda é, né? Então, era muito longe isso. Só que aí você sabe o que eu entendi aqui? E hoje eu entendo muito isso, Davi. Quando você... não é... Porque, assim, o chamado, né? Ele é algo, né? Dado por Deus. Sim. Sim. Praticamente, Davi, eu posso estar enganado, cara. Mas praticamente para todo mundo que Deus chamou para um fim ministerial, era sempre alguém muito limitado, cara. Sim. É alguém muito limitado. E na verdade, eu acho que o segredo é sempre esse, né? Eu acho que é isso que é. Você pode ver que a gente que prega, quando a gente está confiante de que a mensagem vai dar certo, de que o sermão está bem feito, a gente sobe no altar confiante, é um fiasco, nunca dá certo. Cara, não dá, não vai.
E aí eu falei, cara, eu vou. Só que na época eu tinha uma Monarch, cara. Uma bicicleta Monarch, era o que eu tinha de melhor na minha vida. E aí, ó, nós fomos, cara. E na época, hoje ele é pastor de São Sebastião, olha que ligação. Ronieri era pastor, hoje ele está lá no São Sebastião. E ele pastoreava uma igreja lá no Parque Universitário. São bairros totalmente diferentes. Sim. E aí nós fomos lá, às vezes ele ia de moto lá para buscar a Ana, minha esposa com a Ana Lívia no colo. A Ana Lívia era pequena. Então, assim, foi aí que eu fui entendendo o chamado. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui dá certo. E aí, você sabe o que é interessante? Que Deus permite você fazer prova com ele. Fala, Deus, será que isso aqui é verdade? Sim. Porque entendo, o chamado não tem a ver com o homem, tem a ver com você e Deus. Sim. E eu escutei muito isso. Eu escutei isso no meu ministério, que o meu ministério só iria para frente. Olha isso que isso serve, Davi. Meu ministério só iria para frente se eu estivesse em determinado ministério. Ou se eu estivesse debaixo de uma cobertura espiritual. Uhum. Aí que tem muitas pessoas hoje, eu quero até usar esse pequeno espaço aqui, porque isso é verdade. As pessoas precisam entender que o chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida, ou o teu destino, não tem a ver com a placa. Sim. É por isso que o próprio Jesus não dizia, olha, o resultado de vocês tem que acontecer lá no templo. Não, muito pelo contrário. Lógico, também não estou dizendo aqui para você virar um itinerante independente aí, dizendo que eu tenho chamado e vou fazer o que eu quero. Não estou dizendo isso. Uhum. Só que vincular o seu chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida, referente a uma palavra humana, sim, as coisas começam a dar errado. O que você acha nisso? Peraí, deixa eu só fazer o quê? Eu estou fazendo uma operação aqui. Aí. Tá me incomodando. Então, o que eu... entendeu? Eu entendo que Deus, ele tem, como nós estávamos falando do chamado, eu creio que existem dois chamados, um geral e um específico. Os dois, quando Deus chama, é inevitável, mas eu vou ficar só com o ministerial, não vou nem falar do chamado geral, para mim não entrar no outro campo. Mas no chamado específico, eu entendo justamente assim, quando Deus chama alguém para aquele trabalho, para aquela missão, ele designa, é como ele chegou para Gideão, né? Deus falou assim, vai nessa sua força. Vai que força? Vai nessa sua força, na sua debilidade, nessa sua maneira, né? Com as suas fraquezas, você vai com essa força, porque você vai realizar, porque você vai fazer. Mas mesmo assim, é aquilo que você está falando. Gideão, mesmo tendo uma palavra de Deus, ele queria uma certeza de Deus. Né? Não, então, e fez-se a prova, né? E é fato que não só para o ministério, mas para muitas coisas, pessoas limitam, cara, na placa, né? Não, porque essa é a placa, esta é a plataforma, este é o homem, né? Que vai te abrir as portas, e isso frustra o chamado de muitas pessoas. Talvez o que a gente está falando aqui, agora, ou quem vai assistir depois, vai para o YouTube quando acabar aqui, é justamente isso. Pessoas que têm um chamado, mas que se frustraram porque aplicaram, de repente, seu chamado na esperança da placa denominacional, do famoso suporte ministerial, e que não há. E é justamente isso que a gente está até conversando em off. Pessoas que têm o desejo, têm a vontade, mas não têm o suporte para o ministério. Né? E ela vai lá, ela caminha e lá na frente ela desiste, ela para. Eu não vou dizer que ela desiste, porque eu não sei se é possível desistir do ministério. Uhum. Né? Por experiência própria. Eu já tentei desistir 2, 3, 4, foi poucas vezes não. Mas é aquilo igual eu falei para você na virada de 2020 para 2021. Eu falei,
nós que temos ministério, temos um chamado a Deus, a gente é igual uma pedra que rola em direção ao altar. Não importa quão distante você sente, quão distante você vá, o altar te chama. Né? O altar aqui eu digo não é nem o púlpito, mas é a missão, é o envolver. Né? Você começa e daqui a pouco você está lá de novo, no mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, porque o chamado que Deus tem para você, ele vai se cumprir. É uma atração de você ao seu chamado, que não dá para desconectar. É aquilo que Deus fez, por exemplo, com Jeremias. Jeremias falou, não, eu vou ser sacerdote. Deus falou, não, meu filho, eu te consagrei para profeta. Então, assim, não dá para você fugir do que eu te chamei. E eu tenho essa experiência, assim, muito, muito, muito pulsante na minha casa, na minha família, né? A gente veio de 2009, a gente pastoreou até ali 2016, 2016, em um outro ministério, né? E aí, cara, aí eu deixei de pastorear, falei, olha, eu nunca mais quero saber de igreja. Eu vou sentar no meu canto, eu vou ficar quietinho no meu canto, eu vou dizimar, eu vou ajudar no que for. E aí eu encontrei o pastor Diego. Você conhece o Diego Tida? Conheço. Pastor Diego, eu não sei se o pastor Daniel tá por aí, mas o pastor Diego. O pastor Diego Tida, ele tocou chofar para mim quando eu ajudava na Igreja de Deus no Brasil, lá do Cascalinho. Então, na igreja do Parque São José, que tem a Geração Livre agora, Parque São José. Conjunto São José. Conjunto São José. Eu participei lá e com o pastor Daniel lá. Então, assim, eu sei quem é. Né? Sabe? Então, aí ele me encontrou 2 vezes no supermercado. E aí ele me via, aquela coisa toda, aí você sabe como é que é. Eu falava para ele assim, falei, cara, fala logo o que você quer. Se Deus está mandando você falar, fala logo. Uhum. E aí ele falou, não, vou fazer uma visita. E assim, o pastor Daniel era meu amigo de infância. Cara, nós morávamos vizinhos, entendeu? Nós éramos crianças. E eu nunca tinha ido na igreja dele. Nunca tinha. E aí, um dia eu fui, cara, ele virou para mim assim, eu tenho essa foto guardada até hoje. Ele me deu um abraço e falou assim, eu não sei o que é, mas Deus ainda não esqueceu de você. Cara, aconteceu tudo. Davi, você conhece, falei, cara, eu não quero saber de igreja mais, não quero saber de mais nada, porque eu também tinha a questão da minha esposa também, que estava muito machucada em relação à igreja. Eu falei, não, chega, não dá mais. E aí o pastor Diego usou essa expressão comigo, ó. Ele falou assim, cara, você não vai entender hoje, mas você precisa desconstruir algumas coisas para Deus fazer algo novo na sua vida. E aquilo eu não entendia. Por quê? Porque, assim, a primeira experiência de pastorear a igreja foi em 2002. Sim. E eu estava até comentando hoje com a minha esposa. Eu fiquei de 2002, eu fiquei cerca de 3, 4 anos que eu não dirigi igreja. Mas sempre atuante, sempre participando. Não estava na frente, mas eu estava atuando. Eu estava servindo. E aí, depois disso tudo, eu falei, cara, eu não quero saber mais. E aí o pastor Daniel falou assim, hoje você não vai entender. Aí entra aquela questão, o pastor Davi, quando nós estávamos conversando. Quando existem líderes que não estão preocupados com o que você consegue fazer. Sim. O que você sabe fazer. Porque nesse período aqui, isso é uma experiência, foi um testemunho que aconteceu comigo. Pessoas conheciam o meu ministério. E as pessoas conheciam o meu ministério, então, eles me ligavam e diziam, cara, olha, eu tenho uma igreja para você, vem pregar na minha igreja, vem fazer não sei o quê. Por quê? A minha filha era levita, cantava. Sim. A gente ajudava na igreja, então ele falou, não, nós precisamos de você. Só que ninguém estava preocupado com a situação do Elton. Sim.
Ninguém estava preocupado com a situação do Elton. Estava preocupado com o que o Elton podia oferecer para o reino. Agora entenda, como que eu poderia oferecer se eu não estava bem? Aí entra aquela questão que nós estávamos falando, que as coisas, o seu chamado, ela não pode gerar como se fosse um trabalho, algo que você é obrigado a fazer, porque senão você acaba se tornando algo banal. Aquilo que traz paz, aquilo que trazia paz, aquilo que trazia, né, aquela convicção, ela começa a gerar. E aí o Daniel falou assim, ó, eu lembro como se fosse isso, o pastor Daniel virou para mim e falou assim, Davi, ó, daqui você não sai. Ele virou para mim e falou assim, ó, eu posso te ajudar? Eu falei, posso, pode. Agora, ele, escuta isso aqui. Aí eu entrei naquela fase, Davi, Sim. Da pré-depressão. Sabe aquela depressão ministerial que você prega de domingo, que você dá aula de escola bíblica, que você está envolvido com o louvor da igreja, que você está envolvido com o irmão, você está envolvido com tudo, aí você se vê na igreja indo, ofertando, dizimando e indo embora para casa. No automático, né? Eu falei, cara, eu tô desviado. Eu tô desviado. Eu chegava para ele e ele... Quantas vezes, cara, nós ficava até 1, 2 horas da manhã e eu tentando entender e ele trabalhando comigo. E ele trabalhando comigo. Ele trabalhando comigo. E ele trabalhando comigo. Ele fazendo eu entender. Por quê? Quando eu comecei o meu chamado, Davi, o pastor Davi, eu quis fazer, entendeu? Eu tinha que mostrar para as pessoas que eu fazia, e aí já entrou, eu tirava dinheiro do bolso para fazer a obra, porque eu tinha que acontecer, só que depois o resultado foi muito caro para mim, custou muito caro. Sim. Custou caro. Rapaz, pastor Tiago, deixa eu dar uma pausa aqui, dar um abraço para o pastor Tiago Amaral, que era para estar aqui com a gente na live, né? Que é o pastor da igreja metodista, que também serviu a Deus no mesmo ministério do Avivamento Bíblico. Homem de Deus, vou estar lá sábado com ele, junto com o Valdeir também. Vai ser de Deus. Se ele der um toque aqui, eu mando o link para ele e ele entra aí. Tá bom? Continua aí, pastor. Então, aí nesse período, pastor Davi, eu tive uma crise existencial, cara. Sim. Porque você entenda, eu tive experiência de dirigir congregações que tinha 3, 4 pessoas, mas eu também tive experiência de dirigir igrejas grandes. Sim. Entendeu? De participar, de não sei o quê, de ir em convenção, sabe? E aí você se vê sentado, mas aí eu volto aqui a frisar. Sim. Que na minha vida foi o diferencial no meu ministério. Quando eu fiz tudo isso e eu parei, e o pastor Daniel falou assim para mim, não, agora chega, tá? Chega, fica quieto no seu canto aqui, você não vai pregar mais, você não vai fazer nada mais. Não vai fazer nada. Uhum. Eu falei, cara, eu tô desviado. Só que na minha cabeça, o meu chamado era no púlpito. Sim. Na minha cabeça, eu não estou aqui julgando os meus líderes, muito pelo contrário. Foram homens de Deus que me ajudaram muito. Bispo Luciano, pastor Almir Mariano, foram homens que me ensinaram muito. Sim. Só que existem assuntos que é você e Deus. Então, eu expus o meu ministério ao limite, e quando eu assustei, eu estava só fazendo. Eu estava trabalhando, era isso, era aquilo, me tornando um ativista. Querendo resultado, né? Querendo resultado. E aí eu limitei o meu ministério no púlpito. Sim. Na minha cabeça, eu entendia que para me servir, eu tinha que estar no púlpito. Aí foi onde que entrou
uma visão de um bom líder que entende chamado, que não trata o ministério como uma coisa, como uma fonte de interesse, porque, cara, vamos ser sinceros, né? Não mudou, que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E vai permanecer sendo assim sempre, né? Sempre. Entendeu? Vai permanecer sempre assim. Aí, então, assim, sempre houve essa questão. E eu sempre falei, não, cara, eu vou fazer. Aí quando o Daniel falou assim, não, agora chega. Cara, eu passei, eu fui para a geração livre outubro de 2017. Eu passei outubro, passei aquele virada de ano, 2018. Passando mal já. Passando quase. Não, rapaz, é verdade. Eu ia lá para casa dele e ele virava assim para mim, falava assim, e ele dava risada, falava, calma, cara. E o Diego ligava para o pastor Diego, é o processo. Olha, quando o Diego falava assim para mim, é o processo. Que processo o quê, rapaz? Eu quero é pregar. Eu quero. E aí um dia o pastor Daniel falou assim para mim, depois que o tempo se passou, eu entendi o processo, sim, eu entendi qual era o meu destino, aí as coisas mudou de lugar. Aí sabe o que eu fiz? Deus me tirou do púlpito, pastor Davi, e me trouxe, sabe fazer o quê? Para ser o eletricista da igreja. Coisa boa, né? Para ser o eletricista da igreja. Com um grupo, olha, pensa num grupo que nós tínhamos lá. E ali Deus foi me provando, foi me ensinando. Cara. Eu acho que, às vezes, o que falta para a nossa vida mesmo é essa questão, né? Por exemplo, quando a gente está... depois a gente volta no chamado, mas quando a gente está muito aqui em cima, no ativismo, fazendo, funcionando, e a gente muitas das vezes se pega assim, eu tenho que fazer, porque ninguém faz, eu tenho que fazer porque eu sou pastor. E a gente precisa daquele tempo que Deus precisa, assim, aí Deus precisa furar os 4 pneus, tirar o step, entendeu? Tirar o step, tirar o pneu da roda, deixar só para falar assim, não, senta aqui e aprende. Você está funcionando naquilo que não é o seu chamado, né? Naquilo que não é o seu destino. E assim, você sabe, eu vejo 2 coisas aqui. Eu sei que tem pastores que estão nos assistindo, amigos nossos de ministério, que tem ministério. Você sabe o que eu vejo aqui? O diferencial aqui é que hoje muitas pessoas têm medo de perder, cara. Sim. Eles têm medo de perder. Eu não posso parar o pastor Davi, porque senão eu vou perder, ele vai para outra igreja. E aí eu acabo aceitando a situação ministerial que o pastor Elton queria estar vivendo, em vez de eu dar um freio nele e dizer, ei, calma lá, porque da forma que... eu escutei de Deus, tem umas 3 semanas, não, tem um pouco mais, mês de janeiro, eu estava aqui porque a gente está numa frente missionária aqui, né? Então, assim, cara, o dia que vem 3, 4, você já sai, né? Glória a Deus, vem 4. E a gente está trabalhando de uma forma aqui, cara, totalmente diferente. Totalmente diferente de Sim. tudo que eu já fiz na minha vida. E aí, eu orando aqui a Deus, falei, Deus falou assim para mim, sabe por que eu parei você? Porque senão, você não estava preparado aonde você ia chegar. Justamente. Deus falou, cara, eu parei assim, comecei a chorar, Davi. Eu falei, cara, é verdade. Porque se Deus, da forma como estava me levando, as coisas, e Deus é tão misericordioso, porque Ele faz. Porque não tem a ver com o homem. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o propósito dEle. Tem a ver com o propósito dEle até em relação da vida da pessoa que o Senhor vai nos enviar para ele ajudar ela. O ator principal, né, nunca somos nós, né? Nós estamos no meio.
né? Hoje eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre ministério, e aí ele dizia assim, que o pastor, ele é aquele que tem que morrer para as ovelhas viverem, né? Pastor, e é justamente o contrário do que a gente tem visto hoje, né? O pastor não quer morrer, ele não quer doar, né? A gente vê essa realidade, eu nem gosto de falar muito nesse assunto assim propriamente, mas é justamente isso, assim, a gente vê muita gente mais querendo que os outros morram por ele do que ele morrer em favor, né? Em favor da ovelha, de se doar e de viver ali. Eu sei que eu te cortei, mas pode continuar aí. Outra pergunta aqui. Não, pode continuar. Não, Continua. Eu falo nisso, uma atitude sábia de um líder, ele pode devolver, cara, a vida ministerial de um homem. Sim. Isso dizendo vida ministerial de um evangelista, de um pastor, de um levita, né? Não é o chamado. O pastor não é sozinho, né? Não é o chamado abrangente. Né? Isso, não é o chamado abrangente. Mas ele devolveu essa esperança. Ele chegou assim, chacoalhou, dizer, ó, seu ministério não é altar. Você sabe por quê? Porque assim, quem acostuma com altar, com púlpito, vai ser muito difícil, cara, ele sentar numa cadeira e querer falar de Jesus fora da igreja. Se submeter, né? Entendeu? E até a submissão também, né? Eu consigo, como eu vou me submeter a outro que sabe menos que eu, por exemplo? Em uma das igrejas que eu pastoreei, eu escutei isso da boca de um rapaz. Ele dizia assim, ele falou assim para mim, olha, quando você começa a pregar, dá vontade de tomar o microfone da tua mão e terminar a sua mensagem. Eu escutei isso no começo do meu ministério. Foi. Não, você não, senão não está nem conversando com você. Estou brincando. Então, assim, o nosso ministério, ele é posto à prova. Sim. De você tá em cima do altar e a pessoa descer e começar a medir a sua homilética, a sua hermenêutica, a sua exegese, aquela coisa toda, coisas que você vê hoje, eu sinto que isso não tem nada a ver. E são coisas que eu vi pessoas deixarem de pregar, deixarem o seu chamado, porque não atentou para esse tipo de coisa que acontece. Porque o chamado, ele não significa que Deus deu a você, Deus vai vocacionar você e vai dizer, não, as coisas vai dar tudo certo para você. Geralmente não dá, né? Nunca vai dar certo. Eu digo isso, né, pelas experiências ministeriais que você teve também, que o seu ministério já foi colocado à prova quantas vezes? Né? É interessante porque, tipo assim, até a forma que as pessoas às vezes enganam com o chamado, né? Ouvindo hoje, justamente para poder estar aqui à noite, eu fui. A minha irmã Luzinete Pereira, você conhece? Essa eu conheço. Essa aí gosta. Essa já aguentou o bronco com nós dois. E eu já pastoreei ela. Né? Meu Deus do céu. Eu também já pastorei, não trabalho demais. Não é? Bênção de Deus. A vocação, o pastor Hernandes Dias Lopes hoje ele dizia justamente sobre isso, que as pessoas hoje, assim, tentam fazer a faculdade, sei lá, de direito, não dá certo, ela desiste. Depois que ela tentou tudo, ela diz, não, Deus tem um chamado para mim, eu vou ser pastor. Né? E é justamente o contrário. Na questão do chamado, que o chamado de Deus, ele sempre vem quando as coisas para você estão bem. Quando todas as portas estão bem, quando todas as opções estão bem, mas você só vê uma porta, que é a porta da vocação, que é a porta do chamado. E eu falo disso, assim, por experiência própria, eu e minha esposa, porque quando nós saímos de Rondonópolis para Paranatinga, eu tinha um escritório aí que trabalhava com publicidade para muitas lojas do shopping, para Coca-Cola, para empresas grandes daí. Eu tinha recém aberto um outro negócio de uma fábrica de pão de queijo na cidade.
estava cursando o quinto, sexto semestre de Direito. Então, assim, minha vida estava muito bem, obrigado. Eu era um pastor auxiliar na igreja, recebi um valor da igreja, uma oferta para poder auxiliar. Mas, de repente, na quinta-feira, o pastor falou assim, olha, a igreja de Paranatinga, se não tiver ninguém, vai fechar. Né? E aí foi eu e o Gerivaldo lá, né? E nós fomos lá, pregamos na igreja na quinta-feira. No domingo eu estava tomando posse. Mas, assim, aquilo. Deus havia confirmado no meu coração. Tudo estava muito bem para a minha vida, mas o chamado de Deus, quando Deus nos direciona, e não foi fácil, porque, assim, eu passei um ano contado na ponta do lápis, um ano, de 2 de julho de 2015 a 2 de julho de 2016, um ano sem emprego, a igreja com pouquíssimos membros, poucos membros são poucos recursos, aluguéis altos, né? Então, assim, só com a fé e com a palavra de Deus e que era para ficar ali, né? E ali Deus curou, ali Deus nos usou para levantar gente morta dentro do hospital, enfim. Mas por quê? Porque o chamado nunca é fácil, mas ele também sempre vem, é um detalhe interessante do chamado, que ele sempre vem quando você está bem. Quando você tiver com tudo fechado, dificilmente Deus vai te chamar. Não porque está tudo fechado, mas porque seria uma proposta fácil. Deus nunca faz proposta fácil. Né? Não vai. Deixa eu perguntar para você. Qual foi, assim, a sua ou quais foram as suas primeiras dificuldades no ministério pastoral? Eu tenho as minhas, eu vou contar também, mas conta as suas primeiro. Eu vou contar as minhas. Assim, a gente não quer entrar nesse assunto, né? Mas a gente precisa entrar nesse assunto. Questão financeira é uma delas. Sim, com certeza. Porque, assim, eu sempre, desde 2002, eu sempre coloquei algo no meu coração. Eu sempre trabalhei fora. Sim. Eu nunca fiquei só para a obra. Até porque a minha situação era meio complicada, né? Você imagina, pai de 4 filhos, crianças pequenas, então, os meus desafios sempre foram altos, né? Então, assim, por isso que eu sempre optei. Então, assim, eu tinha que trabalhar durante o dia, aí chegar praticamente em cima da hora, e preparar uma mensagem, e fazer visita, e sempre morei longe da igreja. Sempre morei longe da igreja, nunca tive a oportunidade de morar próximo da igreja, né? E assim, sempre teve essa dificuldade. Então, assim, mais uma questão, nunca tive problema de questão de aceitação, entendeu? Ah, não, o pessoal não gostou do pastor, não foi isso, não. Isso não posso dizer que nunca foi o meu problema. Mas o que mais me pegou mais é essa questão de trabalhar fora e ter que manter uma rotina de visita, porque assim, você vai concordar comigo, nós estamos em 2021, só que nós aprendemos o modelo da igreja velha. Nós viemos do modelo. Viemos, na verdade, eu comento isso muito com o pastor Daniel. E o pastor Daniel, ele tem nós da geração livre, né, que o pessoal fala da igreja preta, né, mas nós temos essa linhagem, cara, nós não conseguimos tirar isso do modelo antigo, sabe, do modelo do pastor saber onde que o membro mora, de visitar, de tomar o café com o irmão, entendeu? De tirar um tempo de mesa, um tempo de comunhão com o irmão. Então, nós viemos dessa linhagem. Sim. Por mais que as coisas mudaram, tal, mas assim, a gente desse princípio. Do princípio da visita, do princípio de fazer os evangelismos, né? Lembra? Esse é o trabalho, né, irmão? Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Eu acredito que aí foi por esse caminho. Então, assim, eu trabalhava fora e eu tinha que manter uma rotina de visita, uma rotina porque os cultos eram 2, 3 vezes na semana, domingo de manhã escola bíblica. Então, esse era o maior desafio, era mais a questão financeira mesmo. Que carregou. E aí, você? Rapaz,
Coitado. Ensinar como sofrer. Eu vou dar uma dica boa aqui. Na verdade, eu preciso depois eu vou contar uma parte boa também. Cara, eu, na verdade, sim, eu entrei no seminário do Avivamento Bíblico, que era a igreja onde nós pastoreamos, que eu nasci no Avivamento. Eu entrei com 17 anos lá, 17 para 18 anos. Então, assim, quando eu tinha 18 anos, tinha feito 1 ano de seminário, né? Já. Era 1 ano e meio, era 2 anos de seminário. E aí abriu um campo, uma frente evangelística, né? Que o pessoal chamava, eu acho que é frente evangelística, numa cidade próxima aqui, que é Andradina. Então eu namorava, mas eu trabalhava com meu pai para poder pagar o seminário só. Basicamente. E aí o pastor Onésio, pastor na época, me chamou, porque ofereceu e ninguém quis ir. Então, tipo assim, porque a maioria de quem estava fazendo seminário já pastoreava igreja. E eu sou de uma geração, da mesma geração que você, mas eu estou mais para trás um pouco, né? Eu estou dos primórdios, eu estou para trás. E a minha, da minha fase de adolescência para a juventude, houve uma grande leva, acho que também no Mato Grosso, no Avivamento, na sua época também deve ter sido assim, mas houve uma grande leva de jovens se tornando pastores, né, se despontando para o ministério, e na região aqui tinha isso. Então, assim, cara, quase todos os jovens que eu conhecia, assim, de influência das igrejas do Avivamento, na época, estavam se tornando pastores, e eu sempre tive essa convicção do meu chamado pastoral. Então, assim, desde os 3 anos de idade, eu sempre tive essa convicção do meu chamado pastoral. Eu sempre andei com pastores. Eu não tive aquela infância comum que todo mundo teve. Eu andava, com 12 anos, eu fazia culto nas casas. À noite eu carregava a maleta do pastor e ia tomar café na casa do pastor. Então, assim, porque eu sempre vi isso na figura do pastor, aquilo que eu precisava me tornar. Só que o seminário não prepara a gente, basicamente, para o ministério em si. Ele prepara você teologicamente. Então, quando eu fui para Andradina, assim, eu fui, vou chegar lá e vou fazer acontecer. Fiz os planos, tudo. Daqui 2, 3 anos eu vou ter 100 membros, 50 membros. E aí a carreira da ordenação, né, que tem aquela carreira da ordenação, e aí vou me tornar ministro de experiência, e vou ser ordenado pastor presidente do campo, e beleza. Irmão, a primeira semana eu animei, a segunda eu animei, a terceira eu animei, da 4ª para frente caiu a ficha, não vai para frente. Não era aquilo que me contaram, né? Então, assim, eu não falo nem da falta de formação, mas, por exemplo, eu andava com pastores, mas a falta desse preparo, desse investimento, por exemplo, pastoral com os vocacionados da igreja, com os vocacionados dali, trazer você para perto, não só para andar, mas para falar, é assim que faz, né? Vamos aqui, pega na mão, fala, vamos ali expulsar um demônio, vamos ali orar para um irmão. Então, assim, quando eu cheguei na igreja, que eu abri a porta da igreja à tarde, que chegou um cidadão lá endemoniado, eu tinha fé, eu tinha Deus, mas, assim, a falta de preparo dificulta o obreiro, né? A falta de investimento ministerial, a falta de tempo, a falta de dedicação. Não é a falta de chamado, mas a falta do preparo. Isso, muito cedo, me fez falta. Então, assim, eu acho que no meu ministério eu sofri bastante por conta dessa falta de preparo, por conta da falta de acompanhamento. Eu era alguém que por exemplo, eu estava no seminário, eu fui, a igreja me sustentou, me mandava, me pagava o aluguel, eu nunca tive esse problema. No início do meu ministério, eu nunca tive esse problema de falta de recurso, né, do ministério. Mas a falta de preparo, a falta do acompanhamento, a falta do discipulado, que é uma realidade que a gente vive hoje. Né? De você ter o pastor que anda com você ali, que tem abertura, que conversa, que incentiva, que caminha junto, Então, me fecharam dentro do salão, me deram assim uma Bíblia de papel, dizendo, isso aqui você tem que enviar tal dia, é assim que evangeliza, tá no papel. Você lê,
e vai embora, né? Lê e vai fazer. Aí eu li, fui fazer, não deu certo. Fiquei 7 meses, né? Não deu certo assim, na expectativa humana, né? Obviamente, almas foram salvas ali, mas assim, aquela expectativa toda que eu criei, ela não aconteceu. Mas, graças a Deus, que isso foi uma ferramenta para mim, porque eu preguei mais de 2 meses para 50 cadeiras vazias, 3 vezes por semana. E o fato de eu pregar para essas cadeiras vazias durante 2 meses me ensinou uma coisa, sobre a quantidade. Sobre a quantidade. Então, é aquilo que você falou, quando a gente está numa célula, está no culto que chega 1, 2, amém, você já não pega para a cadeira, você já faz festa. É verdade. Tenho até experiência, meu filho Gabriel, né? Quando a gente foi lá para o Residencial Farias, que você até congregou com a gente lá, e aí quando a gente foi para lá, houve uma situação, enfim, a gente foi para lá. Aí a igreja ficou com o Rogério, que depois ele acabou casando com a minha filha, não sei se isso foi bom, mas ele casou com ela. Mas coisa boa. E aí meu filho contava, e chegava para minha mãe e falava, vó, hoje foi 3. Aí chegava e contava, ô pai, ó, vó, hoje foi 5. Aí até um dia ele não conseguiu contar mais, aí eu falei, não, então tá, graças a Deus está dando certo. Então, o que acontece? Quando a gente é experimentado, né? Existem até algumas denominações, e assim, eu louvo a Deus, cara, assim, como eu sou grato, cara, sou grato mesmo pelo ensinamento que eu tive no Avivamento Bíblico. Porque, cara, o pastor Almir falou assim, ó, tá, você tem ministério? Então tá. Então, primeiro, agora você vai ser separado ao período probatório, né? Lembra lá? Você vai ser separado, então você vai dirigir congregação, aí você vai passar para um período probatório, 2 anos e meio, você vai fazer um estudo, você vai fazer os estudos, depois disso eu fiz uma prova de 80 questões, que falando de tudo, de todos os estatutos. Cara, depois que eu passei, aí eu cheguei ao presbitério. Aí eu me tornei presbítero, mas depois de muitos anos. Eu estou falando 4, 5 anos depois. Sim. De que quando eu disse o sim para o meu ministério. Sim. E eu estava até olhando aqui, só que assim, eu vejo também o lado bom da coisa, porque Deus, ele reserva momentos para isso. E no texto de Isaías, né? Acho que é Isaías mesmo. No texto de Isaías, capítulo... Eu já tenho. Ah, você ainda tem. Eu não tenho mais. Então, assim, nós fomos num congresso, e aí o tema do congresso era o Eis-me Aqui, lá em Campo Grande. Eu lembro. Cara, eu escutei essa mensagem pregada, eu disse sim, eu estou aqui, pode me enviar. A minha vida mudou, cara. A minha vida mudou, eu não consigo... E desse dia para cá, então, até então, foi onde que a minha vida ministerial começou a fazer sentido. Sim. E assim, às vezes a gente fala, tá falando sobre frustração. Não. É maravilhoso, cara. Não tem coisa melhor você poder servir o reino de Deus. Você servir o reino, cara, não tem coisa melhor. O sofrimento vai vir, as dificuldades vai vir... Sabe, aí é mais ou menos isso, porque você gera uma expectativa. Você Sim. gera uma expectativa e só para você ter uma ideia, quando a gente era pastor de uma congregação em um bairro lá em Rondonópolis, aí falou assim, ó, temos um desafio para você. Qual que é? Não, você vai dirigir a primeira igreja do Avivamento Bíblico aqui no Mato Grosso, que é a sede, né, lá na Vila São Francisco. Cara, só de cadeira lá, era banco que tinha 120 cadeiras, cara. E eu, na época, era pastor de uma congregação que tinha 10 pessoas. E Deus honrou, sabe? Vivemos um tempo felizes lá. Minha filha nasceu lá. Então, assim, foram tempos grandiosos, foram tempos grandes, que eu entendi o meu chamado. Então, sabe o que eu entendo também? Deus, ele marca momentos através de um tempo profético para o ministério nosso. Sim. Eu entendo isso, sabe?
eu entendo que hoje, aqui em Primavera do Leste, eu estou vivendo esse um novo tempo. Sim. Um novo tempo. Deus abriu um novo estágio no meu ministério. Na verdade, na verdade, eu acho que a gente nunca sabe quando Deus está nos treinando e quando é o start, né? Quando é o start, é. A gente tá ali e fala, não, agora é o start. Aí Deus fala, não, eu estou treinando ainda. Cada chave que Deus vai virando na história, a gente vai percebendo, né? Vai perceber e vai adquirindo mais maturidade, né? Porque na época eu mesmo fui muito imaturo. Eu fiz tanta coisa que só Jesus sabe. Entendeu? Por quê? Por causa da maturidade ministerial, da imaturidade ministerial, né? Sim. Que você acha que você vai fazer tudo e Deus é responsável de fazer dar certo. Cara, não é assim. Deus no meio. Não é assim. Agora o senhor se vira. E a gente fala muito isso no nosso ministério aqui, para a gente não confundir uma boa ideia com aquilo que Deus quer fazer. Às vezes é uma boa ideia. Às vezes é uma boa ideia, mas não tem Deus. Deus não está nisso. É justamente aquela questão, né? Do eu profetizo, né? Eu profetizo quando Deus não mandou profetizar. Então, assim, você não profetiza, você deseja. Porque se você profetiza aquilo que Deus não mandou profetizar, você tem um problema muito grande. Né? Você está entendendo? Pastor, vamos caminhar para um final aqui, porque eu sei que o senhor tem o que fazer também, mas presta atenção. Eu vou pôr uma situação aqui para a gente pensar. Eu estou na igreja e eu acho que eu tenho uma vocação. Eu acho que eu tenho uma vocação pastoral, ministerial. O que eu devo fazer? Então, eu acredito assim, que essa vocação, ela é uma resposta do seu chamado. Sim. Eu gosto de música. Eu escuto música, eu arranho violão, mas eu só gosto. É um gosto meu. Deus não me chamou para ser músico. Uhum. Então, eu preciso, primeiro, identificar, é o meu chamado? É o meu ministério? Se você está logado em alguma igreja, tenha essa conversa madura com o seu pastor. Tenha essa conversa madura com o seu pastor. Dizer para ele, olha, eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção, eu sei o que eu quero fazer. Agora, é um conselho. É um conselho porque por esse caminho a gente já passou e a gente sofreu muito. Não, o seu chamado, a sua vocação, o seu chamado, ele não pode ser realizado no púlpito. Sim. Por quê? Jesus, ele ensinou dessa forma acerca do chamado ministério dele. Aonde ele chegava, ele montava o púlpito dele. Então, não, pastor, eu sou chamado para ser pregador. Meu irmão, se você é chamado para ser pregador, então... vai pregar. Então vai pregar. Vai pregar. Não significa que para você exercer o seu ministério... As aptidões como ferramentas para cumprir o chamado, mas tem aquilo que te queima, né? Aquilo que queima, que quando você acaba se envolvendo com aquilo. Eu tenho um seminário, eu escrevi um livro chamado Descobrindo o Seu Dom e Fluindo Nele. E eu falo um pouco disso. Eu falo assim, você quer descobrir o seu dom? Lá em Eclesiastes vai dizer assim, tudo que te vier à mão para fazer, faz com toda a sua força. Então, é quando você se envolve com o trabalho, é quando você... é o seu exemplo, por exemplo. O pastor falou assim, preciso de alguém para cuidar dos jovens, preciso de alguém para fazer tal coisa. Eu tá aqui,
minha vocação, eu sei cortar fio, então vou cortar fio. Eu sei cozinhar, eu vou cozinhar para servir no reino de Deus. E dentro do cozinhar, eu vou me envolver, eu vou me encaixar. Ou às vezes não é aquilo ainda. Né? Então eu sei que eu posso cozinhar, mas não é aquilo que queima o meu coração. Daí eu vou caminhar para aquilo que Deus vai esquentando, né? É aquela coisa de tá quente, tá frio. Então você vai indo e Deus vai falar, tá esquentando, né? Até que você encontre o seu chamado, né? Eu tive essa experiência, né? Numa época que eu pastoreava o Rogério, meu genro, que tudo que você pedia para ele fazer, ele fazia. O cara Sim. tocava bateria, o cara tocava violão, o cara ficava na porta, o cara buscava água, o cara pregava, o cara não sei o que. Um dia ele chegou para mim assim e falou, cara, eu não quero fazer tudo, não. Eu preciso me focar em alguma coisa, porque aquele que sabe, aquele que faz muito, acaba não fazendo nada. Sim. Acaba não fazendo nada. Então, assim, eu acredito também que você fazer, não, eu quero ficar na porta da igreja, eu quero servir a água, eu quero ministério de louvor, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo lá. Também isso pode ser digamos assim, um empecilho para você fluir no seu chamado, na sua vocação. Sim. É igual eu falo para os irmãos, né? E talvez vai ter alguém aqui que está na live aqui que vai ouvir isso aqui. Às vezes as pessoas me chamam para pregar e falam assim, não, mas o senhor canta também? O senhor vem com banda? Eu falo, não, tá, eu vou, né? É igual quando eu fui para Rondonópolis, que eu fui de transferência para Rondonópolis, e o pastor sentou comigo e falou assim, tá, irmão, mas você mexe com construção, você sabe assentar tijolo, você sabe fazer fiação elétrica? Eu falei, não, pastor, o senhor precisa de um pastor ou de um construtor? Porque se o senhor precisa de um pedreiro, não sou eu. Né? Se o senhor precisa de um pedreiro, não sou eu. Sinto muito. O máximo que eu sei de fio é ligar o microfone, mas só isso aí. Eu estudei, eu me dediquei, meu chamado é pastoral, não é construção. E eu falo isso, às vezes eu falei para você, o pastor Tiago Amaral tá na live, falou, sábado vai ter que cantar, né, que eu vou ter que falar. Oh, misericórdia, eu vou cantar, pastor. E aí eu falo isso pro meu pastor, eu falo assim, eu canto, eu prego, eu toco, pela graça de Deus, eu desenvolvo bem, mas nada me satisfaz tanto quanto ensinar a palavra. Né? Eu não me iludo, eu não tenho aquele afã que muitas pessoas têm, por exemplo, de falar, não, eu preciso pregar no domingo, né? Algum tempo atrás, um pastor de uma outra igreja aqui da cidade falou, olha, eu preciso que você venha pregar no domingo. Eu falei, irmão, domingo eu não vou. Né? Por quê? Não, mas é domingo. Eu falei, irmão, eu prego terça, é a mesma coisa. Toda terça eu ministro aqui na minha igreja. Então, assim, eu não tenho aquela preocupação de ir pregar. Não, meu coração se satisfaz ensinando. No culto de ensino é que o meu ministério é completo. Entendeu? Eu canto. Não tem quem canta, eu canto. Não tem quem toca, eu toco. Mas fala assim, pastor, o senhor vai pregar, o senhor vai ensinar. Porque o meu ministério queima por isso, né? E desde a infância, desde a adolescência, isso foi. Pastor, por que insistir em cumprir o chamado? Visto que a gente são tantas as dificuldades. Pastor Tiago Amaral, eu sei que o senhor está aí, varão. Dá um oi para mim, se o senhor pode entrar aqui rapidinho para me ter uma prosa com o senhor. É 2 minutos na live. É só clicar no link que eu mandei para o senhor aí. É 5 minutos, eu te garanto. Porque nós sabemos, por exemplo... tá ok. Por exemplo, a gente está falando aqui de tantas dificuldades, de tantos desafios, e talvez alguém diz assim, então por que insistir nesse ministério? Por que insistir nesse chamado? Sabe, pastor Davi, que eu entendo? Por mais que agora entra aquela questão do livre-arbítrio, né? Que eu posso desistir, que Deus não vai insistir comigo nem nada. Só que, assim,
Tem um louvor que a gente gosta de cantar muito, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, né? Ele não vai conseguir viver. Ele não sabe viver. Então, assim, o chamado, porque uma coisa é o seu, vou usar o seu termo, né? O chamado geral para salvação, né? E os chamados específicos. E quando Deus chamou você primeiramente, nós estamos falando com uma palavra direta para quem tem convicção de chamado. Sim. Então, essa chama no coração de quem tem um chamado, ela nunca vai apagar. Porque quem acendeu não foi o homem. Quem acendeu não foi ele mesmo. Porque o que a Bíblia diz lá? Olha, desde o ventre da sua mãe, eu já escolhi você. Rapaz, difícil conseguir esse cidadão. É uma linha aqui que é pesada agora. Agora até a live baixou aqui, baixou. Pastor Tiago Amaral, esse é pastor Elton. Pastor Tiago Amaral é pastor da Igreja Metodista. Tá me ouvindo, pastor? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá, perfeitamente. Perfeito. Né? Foi pai do pastor Tiago Amaral, foi pastor. Aqui é três ex-avivalistas. Né? Pai do pastor Tiago Amaral também foi pastor foi dirigente de congregação, pastor local da Igreja do Avivamento. Então, assim, nós três temos uma raiz aí. Tem. Tem um pezinho ali no. Tem, não sai não. Não sai não. Davi, vocês estavam falando sobre essa questão da resposta do chamado, né? Quando você tem a vocação, o que você tem que fazer, né? Sim. Eu até comentei aí embaixo, aí nos comentários, eu deixei assim, eu acho que a disposição a servir, por mais que assim, contraria aí um pouquinho o que vocês estavam falando, porque quando a gente pensa nessa questão, eu comecei na minha juventude, como vocês, né? Nessa questão do chamado pastoral. Eu fui pastor muito novo, né? E fui na minha própria comunidade, onde me viu crescer. Essa é a mais complexa ainda. Né? Porque quando você é pastor numa outra comunidade, você não tem ligação nenhuma com o seu passado, não há essas conexões, né? Mas quando você é pastor de um local onde você cresceu, você viveu, onde você teve as suas experiências boas e ruins, acaba que tem uma associação do seu passado, né? E assim sucessivamente. Para mim foi ótima, foi uma experiência maravilhosa, né? Essa questão foi só porque é um desafio mesmo, é uma realidade, não tem como fugir. Sim. Mas eu penso assim, que dentro dessa perspectiva da vocação, quando a gente começa a viver ela, né? A ter ela, a sentir ela queimar no nosso coração, eu acho que consequentemente você quer servir. Sim, com certeza. Entendeu? Travando bastante. E eu acho que não é só uma ligação. Eu acho que ela vai além do público. Porque dentro da vocação você já tem a concepção de reino. Você não tem. Eu acho que Jonas, por exemplo, daquilo que estava no coração de Deus, entende? Então ele não consegue responder de primeiro momento, né? Ele refuga, né? Ele não vai, né? Ele busca outros caminhos. Vocês estão me ouvindo? Bem falhando, pastor. Cortou, tá travando. Voltou ou não? Internet epitácio, a negação. Mas eu acho que a gente até falou a respeito disso, né, pastor? A questão quanto o pastor arruma a internet, a questão da disposição do serviço, né? A gente sempre vai desejar. Para mim, tá travando aqui. Tá. Se quer que eu só saia, entra de novo. Acho que é a minha internet. É que pesou o clima. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Pode falar aí. Não entendi. Justamente, nós falamos até um pouco a questão da disposição, né, de quando nós temos a vocação, o serviço ele está presente, né?
Ele está ali, né? Aquilo que Eclesiastes disse, né? E talvez o senhor complemente quando o senhor conseguir estabilizar aí. O que tiver a mão para fazer, faze-o, né? Faze com todas as suas forças. A gente está falando aqui das razões para permanecer no chamado. Né? Aí, melhorou. Agora o senhor não está travando. Saiu. Tem que voltar já. Presta atenção. Se a gente tem todas essas dificuldades, por que, pastor Elton? Continua para a gente aí. Por que permanecer no chamado? Permanecer na vocação? Então, quanto mais eu vou dizer por mim, sabe? Vou deixar os termos bíblicos aqui de lado, as razões teológicas aqui, vou mais por uma questão pela vivência. Pela vivência, né? Apesar que temos base bíblica para isso, né? Como o pastor lá estava falando, né? O próprio Jonas é a resposta disso, né? Sim. De alguém que teve um próprio Elias também, quando ele foi para aquela caverna dizer, não, eu não quero saber disso mais não, eu não sou melhor do que ninguém, e aí depois acontece tudo de novo. E Sim. O que Deus falou para ele? Ele falou, olha, deu uma comida, deu uma água para ele, olha, vai para outro lugar, porque ainda tem um propósito na tua vida ainda. Sim. Quando eu acho que é isso, Davi, esse ouvir o teu falar, né? Ouvir Deus falar, dizendo, olha, aí, agora deu certo. Meu Deus. Será que deu? Fala que o teu servo ouve. Pode continuar. Conclua. Então, assim, eu acredito que essa é a grande resposta, né? Quando o pastor estava comentando sobre a questão da disposição de servir. Cara, a voz de que quem te chamou para servir, você nunca vai confundir, cara. Você nunca vai confundir. Você pode estar ali querendo a desistência e tal, mas quando essa voz fala, foi o que aconteceu comigo. Cara, eu entendi a voz que falou comigo há mais de 20 anos atrás. Eu ouvi essa voz de novo e hoje voltei, né? E aí, pastor Tiago, por que permanecer no ministério? Visto as grandes... Não sei se o senhor ficou aqui o tempo todo, mas a gente falou das tamanhas dificuldades, né? E que há em cumprir o chamado. Por que a gente deve permanecer em cumprir o nosso chamado, a nossa vocação? Dá uma luz. Me ouviu, não? Ouviu, não? Então, deixa eu... Tá travando muito aqui. Toque. Eu acho que tá travando. Vou ter que deixar vocês tocar a live aí, porque tá travando. Não tô conseguindo nem ouvir vocês. Semana que vem a gente marca um pro senhor, só para o senhor responder. Marca um, mas é concorrido demais. Ele é muito difícil falar com ele. Meu Deus do céu. Até quando consegue, a internet não ajuda. A internet não ajuda. Não é? Mas entenda, quando a gente vai lá em Atos, né? Talvez eu encerro aqui. A gente encerra com esse texto. Não sei se tem algum texto que você quer falar, mas a respeito de Atos, Atos 20, 24, quando Paulo vai falar, ele diz assim, olha, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho. Né? E assim, quando a gente olha para as dificuldades de Paulo, talvez a gente poderia dizer assim, um ministériozinho difícil, né? Complicado, sem muito sucesso. Né? Porque raros os lugares que ele passou que ele não apanhou. Literalmente. Raros os lugares que ele não foi
que raros foram os lugares, muitos foram os lugares onde ele passou, por exemplo, em Corinto, que o apostolado dele foi questionado, o ministério dele foi questionado, e tantas outras situações, que se a gente olhar hoje, falar assim, é um ministério que não teve, se olhar por essas situações, a gente diz, é difícil esse ministério, não é? Mas quando ele vai dizer aqui, aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, olha, eu vou continuar no chamado, eu vou cumprir o chamado, por exemplo, porque eu não considero a minha vida por preciosa, a não ser contanto que eu complete a minha carreira, a minha vocação, o meu chamado, porque o ministério me foi dado por Jesus, né? Então, ele tem eu acho que pessoas que abrem mão do ministério, né, pessoas que dizem assim, não, hoje eu sou pastor e amanhã, não, eu não sou mais pastor. Demonstra que o chamado que tinha não foi Cristo quem deu. Né? Porque quando o chamado, aquilo que a gente fala, quando a gente tem a convicção da voz que nós ouvimos, da voz que nos chamou, a gente quer cumprir a carreira, completar a carreira. Né? Nós queremos levar, porque nós sabemos que o ministério foi recebido de Cristo Jesus para pregar, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não é? Então, talvez a gente fala com pessoas aqui hoje que o chamado talvez não seja pastoral, mas seja apenas, né? Eu estou usando aqui um termo muito simples, mas talvez seja a pessoa que se identifica como um discípulo apenas de Cristo. Né? Ele não encontrou ainda a sua vocação, o exercício do seu ministério, ou talvez porque ele pensa que o ministério, quem é chamado é só os pastores, mas pessoas que às vezes pensam assim, o chamado de ser discípulo, de ser a testemunha, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, né? Então, por que nós devemos permanecer no chamado de Cristo, no chamado do testemunho, no chamado para pregar o evangelho? Porque isso é aquilo que nós recebemos de Cristo, nós precisamos completar a carreira. Mais alguma coisa aí, meu amigo, que você quer acrescentar? Estou edificado. Já foi 1h e nessa conversa foi 1h20. Nossa! Conversando com o rei, não é? Suas considerações. Suas considerações. O meu desejo é que a voz que te chamou para o ministério. A gente falou muito sobre a questão de dificuldade ministerial, a gente falou sobre tantas outras coisas aqui, mas uma coisa que eu resumo tudo isso. Vale a pena. Sim. Vale a pena aquilo que o senhor acabou de dizer aí. Paulo dizendo, olha, eu não tenho nada como precioso da minha vida, mas o que eu quero é terminar minha carreira, eu quero é ficar tranquilo. Vai chegar o dia, né, que nós vamos combater o bom combate, olha, acabei a carreira, guardei minha fé. E o nosso resultado não será uma igreja grande, uma igreja rica, com caixa, ou tudo dando certo. A gente esquece que o propósito maior para o qual nós fomos chamados não tem nada a ver com igreja, tem a ver com vidas. E quando eu direciono meu chamado, meu ministério, e voltando isso tudo para vidas, com certeza, eu vou entender muito melhor, muito mais e melhor o meu chamado. Que Deus abençoe. Davi, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você sabe que você é um grande amigo. Sou seu admirador, meu mestre, né? Você é meu mestre. É difícil a gente rasgar seda, porque, cara, eu também... você é o cara que eu admiro, assim, que eu tenho... Você nunca leva a sério, mas quando eu falo é isso mesmo. Eu tenho você por referencial. E é por conta do que eu aprendi na minha caminhada, que eu quero encerrar com isso aqui e orar. Um certo pregador disse assim que o sucesso do nosso ministério ele não é medido pelo número de membros que a nossa igreja tem, mas é pela perseverança em cumprir o nosso chamado. Aleluia! Não é? Você pode ganhar muitas vidas e se perder no caminho. Você não teve sucesso. Mas você pode continuar pregando a palavra, cumprindo o seu chamado, e o seu ministério será de sucesso. Não é a quantidade de membros que define o nosso sucesso, mas
a perseverança a perseverança de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou até o fim de nossas vidas. Isso, Amém? Isso. Na hora aí para a gente encerrar, faça a oração. Pai, nós rendemos graças ao teu nome por esse período Amém. que nós estamos aqui. Eu sei, meu Pai, que existem pessoas que estão ouvindo, pessoas que desistiram do ministério e outras que estão fervorosamente aplicando o seu ministério. Nós louvamos o Senhor através das nossas vidas, que o Senhor nos guarde, nos livros em nome de Jesus, Pai. Nós rogamos as suas misericórdias sobre nós. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, mano. Deus abençoe sua esposa aí, a Lu, a Geração Livre de Primavera, pastor Daniel. Eu não sei quando é que eu subo novamente Mato Grosso, eu creio que antes do fim do ano, ou antes do meio do ano, talvez, ou no meio do ano aí, a gente sobe. Eu já falei, eu quero passar aí, passar um tempo de mesa com certeza. Vamos sim. Vai ser bênção de Deus. Amém? Para quem ficou aqui com a gente, daqui a pouco está no meu canal no YouTube. Compartilha, curta, me ajuda, irmão. Só tem 200 curtidas essa página. Se inscreve aí, porque a gente está se esmerando para toda semana ter um tempo de mesa aqui com grandes homens de Deus. Amém? Não sai daí não, Elton. Deus abençoe você e até lá.